também, a começar com essa de partido, sistema partidário em tempos de crise, né? Eu acho que o tema do dia é crise, né? As duas mesas são sobre crise, a próxima também é sobre, enfim, o judiciário e crise no Brasil hoje. E, enfim, ontem eu já fiz uma série de agradecimentos, inclusive a nossa coordenadora da pós. Hoje eu vou ser mais breve para que os palestrantes possam ocupar o espaço devido. Só lembrar que, bom, além da mesa sobre o judiciário hoje às 5 horas, com coffee break no meio, obviamente, a gente tem na sexta-feira, né, é uma parceria com a pós, e é a conclusão do ciclo, né, desse ano, mas ao mesmo tempo também é um seminário internacional promovido pela pós, então a parceria, né, institucional ali entre o SECOMP e a pós-graduação, com o professor César Zucco sobre antipartidarismo, apartidarismo e partidarismo, na ordem inversa, né? Enfim, aí eu, enfim, agradeço, obviamente, a presença do nosso convidado externo, né? Primeiro do Pedro Ribeiro, que eu estou retribuindo um convite muito mais chique que ele me fez há uns 2 anos atrás. Então, acho que eu não paguei todo, né? Porque não, tá bom. Eu fico devendo aí no pedacinho daquele convite. Mas, enfim, muito obrigado por estar aqui. E, obviamente, o Ranulfo, que sempre atende aos convites do SECOMP, né? O primeiro, e ele nunca diz não. Enfim, agradeço também a participação dele, inclusive a montagem, vamos dizer assim, dessa mesa. Quando eu perguntei para o Ranulfo quem que eu chamo, ele de primeira falou, chama o Pedro, que eu acho que vai dar certo, né, nós dois. Enfim, eu achei que, lendo o paper do Pedro, que as pesquisas dos dois têm coisas em comum, então acho que foi feliz também nesse sentido. Não sei se foi programado nesse sentido, mas, né, 2 estudos de natureza comparada e América Latina. Ambos trabalham com Brasil e Chile como como parte do universo pesquisado. E ambos falam dos partidos como organização, suponho que a Ranulfo também vai falar dessa forma. Enfim, enquanto o Pedro fala sobre a força organizacional dos partidos da América Latina, pegando especificamente México, Brasil e Chile, né, o Ranulfo compara os partidos de esquerda do Chile, Uruguai, Brasil e Argentina. Pelo menos foi o que eu soube quando ele estava passeando por lá. Né, encontrei ele no Uruguai passeando, acho que foi esse estudo que ele fez. É esse que você vai apresentar? Não, Brasil e Uruguai com uma perninha para o Chile. Brasil e Uruguai com uma perninha para o Chile, é parte desse passeio pela América Latina, ou seja, ele fez pesquisa em loco, em várias entrevistas, enfim. O passeio é brincadeira, obviamente. Então eu acho que tem tudo para ser uma mesa bem articulada em termos temáticos, né, em termos das questões de fundo. E vamos dar início, a gente não combinou, mas acho que o Pedro começa, não? O Pedro começa, de fora, tá bom. Né? Deixa Tradição. só apresentar o Pedro. Claro, esqueci desse detalhe. Não, o Mário tinha me pedido para apresentar o Pedro. Pedro é um jovem doutor que formou em São Carlos, depois saiu pelo mundo. Então, Pedro é formado em São Carlos, atualmente é co-editor da Brazilian Political Science Review. Foi professor visitante em Cambridge, numa certa época, foi professor visitante também em Notre Dame, em outra época. Recebeu o prêmio Olavo Brasil, melhor artigo, 2014, e antes havia recebido o prêmio de melhor tese na CAPES. Né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Lattes, depois publica artigos regularmente, periódicos nacionais e internacionais, e é autor de um livro muito bom sobre o PT, que é o resultado da sua tese de doutorado. Tá? Então é com prazer aqui que a gente recebe o Pedro. Você pode começar, Pedro. Beleza. Muito obrigado. Deixa eu pegar minha garrafinha aqui. O controle funciona? Em português foi engraçado. Eu acho que nunca contar para algum lugar. Isso. É o do meio? Tá funcionando. É o de baixo. É o de baixo. Depois eu...
Bom, quero agradecer aqui o convite feito pelo Mário para vir aqui na UFMG. É a primeira vez que eu participo de um evento aqui na Federal de Minas. Já havia recebido um ou dois convites anteriores, mas por questões de agenda, nunca tinha vindo aqui na universidade. Então, é uma satisfação participar dessa rodada final do ano, né, de eventos, ao lado do amigo aqui, do Carlos Ranulfo, né? Então, a gente vai discutir um pouco a questão da organização dos partidos na América Latina, né? E vamos falar, talvez, quando se fala do Brasil, né, talvez falar de um sistema que é anterior a esse tsunami das eleições de 2018, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer com alguns dos partidos que foram dizimados ou atropelados nessas eleições de 2018, mas é um sistema em transição, a minha interpretação, né? Mas eu estou falando de um sistema anterior. 40 minutos, tá bom. Então, qual que é a ideia dessa pesquisa, que é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há 2 anos, né? Uma parte dela foi desenvolvida lá no Kellogg Institute, da Universidade de Notre Dame, e eu continuo fazendo essa pesquisa aqui no Brasil com financiamento da FAPESP, né? Qual é a ideia? É fazer um tipo de teste do pudim da força organizacional dos partidos da América Latina, né? Sempre se falou que os partidos da América Latina são muito frágeis, né? Então, a nossa pergunta é muito simples, né? Eles são frágeis comparados ao quê? Então, para poder falar se eles são frágeis ou são fortes, a gente precisa de alguma base comparada, alguma base de comparação. Então, a base aqui, ela vem desse projeto internacional, Political Party Database Project, que é um projeto coordenado pelo Thomas Pogonsky, pela Susan Scarrow e pelo Paul Webb. Eles lançaram um livro o ano passado que resume os primeiros achados desse projeto, né? Então, é um projeto que aborda democracias estabelecidas, partidos em democracias estabelecidas, mas também democracias mais recentes, né? Incluindo a América Latina, e agora, na próxima rodada, vai incluir também partidos na África, em alguns países africanos, né? E então, a pergunta que move esse projeto, ou as perguntas que movem esse projeto internacional, são perguntas de médio alcance, né? Então, por exemplo, o que explica os níveis de filiação aos partidos em diferentes países? O que explica os recursos angariados pelos partidos em diferentes países? Não existe uma preocupação muito clara da maioria dos autores que trabalham nesse projeto e com os dados desse projeto, não existe uma preocupação muito clara em abordar a questão da institucionalização de partidos, porque essa é uma questão sempre comentada, é um termo sempre utilizado, mas pouco bem trabalhado, né? Ou muito mal trabalhado, para a gente ser mais direto, a questão da institucionalização, né? Então, a pergunta de fundo é muito mais que partidos são mais fortes em termos comparados, o que explica esse nível de força organizacional, e muito menos uma discussão sobre institucionalização, que é muito difícil de ser mensurado, principalmente em termos comparados cross-national. Então, quais são os indicadores principais que são trabalhados nessa pesquisa, né? São os indicadores que são mais passíveis de comparação internacional. Porque, por exemplo, se a gente for considerar a força eleitoral, é muito difícil você comparar partidos em diferentes países em relação à força eleitoral. Por quê? Porque você pega um sistema bipartidário e um sistema ultra fragmentado como o brasileiro, a força eleitoral dos partidos dentro desses dois sistemas, essa força eleitoral, os diferentes níveis de força eleitoral são incomparáveis, né? Por quê? Porque de um lado é um sistema bipartidário, de outro é um sistema altamente fragmentado, né? Então, que indicadores que são utilizados? Receitas dos diretórios centrais dos partidos, né? Tanto recursos públicos quanto recursos privados, filiados, então a quantidade de filiados que os partidos políticos conseguem reunir, presença territorial, esse é um item mais difícil de ser mensurado, né? Porque pela questão dos diferentes arranjos territoriais entre os países. Então, em um sistema federativo de 3 níveis como o brasileiro, o nível local é muito importante, a presença territorial local é muito importante. Em muitos outros países, essa presença local não é tão importante. Você tem somente 2 níveis, um nível central e um nível regional, né?
Porque em muitos lugares o nível local, municipal, não tem autonomia, então ele é menos importante para a organização partidária. Presença territorial e staff. Os dados de staff nós não estamos trabalhando ainda no Brasil, porque são dados de difícil acesso, que é a quantidade de funcionários dos partidos, né? Mas basicamente são essas quatro dimensões. Então isso nós estamos falando de recursos dos partidos políticos. Uma outra dimensão de análise é a dimensão da democracia interna. Então está aqui o segundo ponto, democracia interna formal. O que é democracia interna formal? A democracia que está nos estatutos. Ah, mas os estatutos são de mentirinha e tal. Mas é o que se pode utilizar para comparar diferentes países, né? Partidos em diferentes países. Ou é isso, ou é a realização de surveys com dirigentes, que é custoso, é bastante trabalhoso e que o retorno nem sempre é garantido, né? Então, basicamente, esse projeto se utiliza de análise de estatutos, né, para avaliar duas questões que são diferentes, são relacionadas, mas são diferentes em termos de democracia interna, que é a questão da centralização territorial, né, centralização ou descentralização territorial. Então, por exemplo, se diz que a maioria dos partidos brasileiros são descentralizados territorialmente, né? Então, os diretórios regionais têm ampla autonomia. Os diretórios estaduais têm ampla autonomia, os diretórios locais também têm ampla autonomia. Então, essa é uma questão, centralização ou descentralização. A outra questão é a inclusividade. A inclusividade dos filiados, dos membros, nos processos decisórios. Seja na seleção de candidatos, seja na distribuição de dinheiro, seja na seleção de dirigentes, como, por exemplo, o PT, que tem eleições diretas para os dirigentes, né, para a escolha dos dirigentes. Então, são duas dimensões, subdimensões dentro da democracia interna. São 22 países, né? A primeira base de dados desse projeto, que foi lançado no ano passado, trazia 19 países, que são esses em preto aqui, né? 19 países. Não trazia ainda os países da América Latina, que vão entrar só na segunda rodada. Então, os dados que eu vou apresentar aqui, de Brasil, Chile e México, foram coletados por nós, né? Eu e alguns alunos lá da UFSCar, né? Então, nós completamos aqui esse quadro de países com 3 países da América Latina. Por que Brasil, Chile e México, né? Porque são sistemas razoavelmente consolidados e que têm os melhores dados sobre a organização partidária. Então, tem alguns países que são muito mais difíceis para se conseguir os dados, em que as informações são pouquíssimo confiáveis, né? Como é o caso da Argentina, embora a Argentina esteja passando por um processo agora recente de reestruturação dessas informações, mas, basicamente, Brasil, Chile e México têm as melhores informações sobre organização partidária no continente, né? Então, começando aqui, então vou apresentar alguns dados dessa pesquisa, né? Receitas por partido. O recorte do projeto é 2011 e 2014. 2011 e 2014. Então, para todos os países, é o mesmo recorte temporal, inclusive os que nós coletamos, né, Brasil, Chile e México. Então, essa aqui é a receita por partido, por ano, a receita média. Em cada país foram selecionados os partidos mais expressivos, e aí isso ficou a critério de cada pesquisador em cada país, né, dessa equipe. No caso do Brasil, nós selecionamos até um número muito grande de partidos, são 10 partidos, né? Então, se nós tivéssemos escolhido talvez só 4, por exemplo, PT, PSDB, PMDB e DEM, nós teríamos ainda resultados melhores para os partidos brasileiros em termos de força organizacional, porque são os partidos mais fortes. Mas nós escolhemos os 10 mais representativos, mais fortes eleitoralmente. No México são 5 partidos, no Chile são 5 partidos. E em cada país aqui varia a quantidade de partidos. O N, 138. Então, como o número de partidos por país é diferente, sempre tem que se trabalhar com a média, né? Em termos da arrecadação aqui dos partidos, nesses países, como a gente vê aqui, México e Brasil até que não estão tão mal assim, né? Eles arrecadam acima da média quando comparado aqui com esse universo de 22 países, né, em média. O Chile está lá embaixo, né? Agora, quando a gente coloca a receita média por eleitor, aí os países latino-americanos vão lá para baixo, né?
México, Brasil e Chile. Ou seja, os partidos no Brasil e no México, eles arrecadam muito dinheiro, mas ainda é pouco frente ao tamanho dos eleitorados. Frente ao tamanho do eleitorado do México e ao tamanho do eleitorado do Brasil. Aqui sumiu o valor, mas aqui é 19 centavos de euro por eleitor por ano, em média, no Brasil. No Brasil e no Chile é o mesmo valor, 19 centavos de euro por eleitor por ano. Isso aqui inclui receitas de doações privadas e também recursos públicos. Inclui tudo. Né? Fundo partidário, doações de empresas, vale lembrar que nesse período ainda era permitido, né? Em 2011 e 2014 ainda era permitido, doações empresariais, basicamente doações empresariais e fundo partidário. Então, os países latino-americanos, eles, quando você leva em conta o tamanho do eleitorado, e isso a gente tem que fazer esse controle, né? O controle pelo tamanho do eleitorado, aí sim você tem uma arrecadação muito abaixo da média nos 3 países. Por motivos óbvios, né? Porque os países são mais pobres. Então aqui, nesse gráfico, a gente vê que existe uma forte associação entre o PIB per capita do país e a riqueza de seus partidos. Né? O R aqui é bastante elevado. Né? Então, os países mais ricos têm partidos mais ricos. Né? As democracias são mais ricas, elas dão mais dinheiro para a organização partidária, principalmente recursos públicos. Né? Em média, 50 e tantos % de recursos públicos, a média de todos os países aqui, né? Dos 22 países. O Brasil, no período, ficou um pouco abaixo dessa média aí. Agora o sistema partidário brasileiro tem um financiamento público muito maior do que nesse período que a gente está recortando aqui, 2011, 2014. Né? Então a gente vê aqui, Brasil, Chile, México e outras novas democracias, como Hungria, Polônia, né, República Tcheca, tem uma arrecadação muito baixa, os partidos têm uma arrecadação muito baixa. Né? Tem uma capacidade financeira muito baixa, controlado, tudo isso aqui foi normalizado em euro, né? E é o PIB per capita, então está controlado pelo tamanho da população. Né? E os países ricos, né, aqui estão bem à frente, né? Noruega, Áustria, Suécia, Austrália, Alemanha, etc. Esses países pós-comunistas, né, Hungria, Polônia e República Tcheca, são os 3 países pós-comunistas desse recorte, né, a 4ª onda de democratização, eles arrecadam bem pouco como os partidos na América Latina e também conseguem filiar pouca gente. E aqui está uma grande diferença entre novas democracias. Né? Então, um dos achados da nossa pesquisa é que nós não podemos falar de partidos fortes ou fracos em novas democracias de um modo geral. As novas democracias são diferentes entre si, principalmente quando se compara América Latina com leste europeu. Né? E leste europeu, por que leste europeu? Porque é o que se tem os dados aqui nessa pesquisa. Né? Então tem vários pesquisadores trabalhando com o país do leste europeu, e os países do leste europeu, eles têm uma dificuldade gigantesca, os partidos nesse país têm uma dificuldade gigantesca de recrutamento, né? Por conta de um passado totalitário dos regimes comunistas. Então o partido é mal visto, a figura do partido é mal vista na população. Né? Então há uma rejeição muito forte à própria ideia de partido e de entrada num partido político, de filiação num partido político. Então aqui a gente vê que a relação entre desenvolvimento e filiação, ela é ao contrário da anterior. Né? Então na anterior a gente tinha os países mais ricos com mais dinheiro, aqui a gente tem os países mais ricos com menos filiados. Então os partidos nos países mais pobres compensam a falta de dinheiro com recursos humanos. Então são 2 recursos básicos para qualquer organização partidária, né? Gente e dinheiro, né? E eles até certo ponto são intercambiáveis. Né? Se você tem menos dinheiro, você precisa de mais gente. Né? Agora, se você tem bastante gente, você pode talvez usar menos dinheiro. Agora, essa troca ela é feita nos países aqui, México, Brasil, Chile, nos países da América Latina, mas essa compensação não acontece nos países do leste europeu, aqui, República Tcheca, Hungria, Polônia, né, que tem um nível de filiação baixíssimo, né, por conta desse passado totalitário. Então essa compensação ela acontece mais nas democracias latino-americanas. Né? Claro que México, Brasil e Chile não são representativos de toda a América Latina. Né? Alguém vai falar, mas
na Guatemala é diferente e tal. Mas são os três sistemas que a gente tem aqui. Eu brinquei na Guatemala porque teve uma vez que a gente apresentou e aí teve uma pergunta. Não, mas na Guatemala... Mas eu não sei nada da Guatemala. Não podia nem responder a pergunta. Aqui então a gente vê isso, né? A questão da filiação, né? Filiação total nacional em relação ao eleitorado. Aqui incluindo só os partidos, só os 10 partidos, no caso do Brasil, por exemplo, só os 10 partidos que fazem parte do nosso recorte. Se a gente tivesse incluído todos os 35 partidos, é acima de 11%, é 11, 12% de filiação. Então, no México, bate 11%, no Brasil, somando só esses 10 partidos, quase 9%, no Chile está na média, né? E nos países aqui em verde, são os países pós-comunistas, bem abaixo da média, né? República Tcheca, Hungria e Polônia. A Áustria é um outlier, os partidos são muito ricos e também tem muita gente, então é aquele tipo de país, né, que estraga a nossa análise, nossas regressões e tal, então às vezes a gente tem que tirar o país, né, da análise, né? Tem um outlier, então às vezes a gente tira. Então essa é a distribuição da filiação, sempre controlada pelo eleitorado, né? Porcentagem do eleitorado. Aqui a filiação média por partido, também em relação ao eleitorado, né? Então considerando aqui a quantidade de partidos, né? Dividindo pelo número de partidos. Então aqui Brasil e Chile continuam acima, e México muito acima. O México tem partidos fortíssimos, né? O PRI, principalmente o PRI, né? O PRI, o PAN e o PRD. Né? São 3 partidos muito fortes, né? E, no entanto, tanto lá como aqui, aí foi um candidato de outro partido que ganhou a eleição, né? Lá foi o candidato do Morena, né? O López Obrador. E aí, os 2 indicadores anteriores, né? Receitas e filiados, eles são agregados num índice de força partidária, Party Strength Index, que é usado nesse projeto aqui internacional, né? Ele é um índice simples, então se calcula o Z-score, né, o score padronizado da filiação frente ao eleitorado, né, de todos os partidos, né, dos 131 partidos, no caso aqui, 131, e também o Z-score da receita controlada pelo eleitorado, receita toda ela normalizada em euro, tal. Se somos os 2 Z-scores, se tem um índice de força partidária. Então cada barra dessa aqui é um partido, né, cada barrinha dessa. E eu destaquei aqui os partidos da América Latina, os 20 partidos do nosso recorte. Como a gente consegue ver aqui, os partidos latino-americanos eles não são excepcionalmente mais fracos do que os demais, né? Então toda aquela história de que os partidos aqui são infinitamente mais fracos, ou são inexistentes, tal, com dados não se pode afirmar isso, né? Os dados que a gente tem não permitem que a gente chegue a essa conclusão sobre uma fraqueza excepcional dos partidos na região. A maioria dos partidos se localiza aqui no 3º quartil, né? Nada muito abaixo, só 2 se localizam no último quartil, né? 2 no Brasil, PSB e PRB. Os partidos mais fortes são o PRI e o PRD do México, no Brasil, PMDB, PT e PSDB. Né? Então, essa é a distribuição dos 131 partidos. Calculando esse índice de força partidária por país, né, média por país, a gente tem então um ranking aqui entre os países, né, desde a Áustria, que tem os partidos mais fortes, até a média está aqui, né, mais ou menos aqui onde está a Irlanda, aqui. Brasil e Chile estão aqui para baixo, né, ou seja, estão abaixo da média, mas não é nada assim excepcional, né, principalmente se a gente considerar que são 10 partidos incluídos do Brasil, né? Se a gente tivesse incluído menos partidos, né, a gente teria até um índice médio acima. Né? Se alguém tiver alguma questão aí sobre os dados, tal, pode interromper, tá? No final. Então esse é o ranking aí de força organizacional dos partidos. Bom, e daí? Né? E daí que os partidos não são lá tão fracos? Né? Para que serve isso? Só para dizer que a gente está certo e outros autores estavam errados quando falavam isso e tal? Não, existem consequências. Né? Então, um segundo passo, o primeiro passo
que é esse de cálculo da força organizacional, ele é muito mais descritivo, vamos dizer assim, e exploratório no sentido de que é um terreno que foi pouquíssimo pisado, né? Não há outras pesquisas, não há pesquisas importantes que comparem a força organizacional dos partidos da América Latina com a de outras regiões, de outros países. Mas quais as consequências disso, né? Aqui a gente vai para uma outra discussão, que é a relação entre força organizacional e democracia interna. Opa! Então aqui nesse eixo é a força organizacional, calculada por meio desse Party Strength Index, e aqui só os partidos no Brasil. Daí nós acrescentamos mais partidos, mais 6 partidos, então são 16 partidos aqui, os 16 maiores partidos. Esses resultados a gente apresentou bem recentemente na BCP, agora em Curitiba. Então aqui, e esse Party Strength Index, só um detalhe, ele é um índice agora de 3 itens. Então primeiro a gente estava incluindo só dinheiro e filiação, e agora nós estamos incluindo dinheiro, filiação e presença territorial. Ou seja, organização de diretórios locais, né? Que é muito importante no Brasil, né? Partidos que têm mais diretórios locais têm mais força. Então aqui o PSI de 3 itens. E aqui nesse outro eixo é Intra-Party Democracy, IPD, né? A democracia intrapartidária, nessas duas subdimensões que eu falei no começo, centralização e inclusividade. Como se avaliou essa democracia interna? Pelos estatutos dos partidos políticos. Vale ressaltar que esse conceito de democracia interna dos partidos políticos é um conceito escorregadio, digamos assim. Por quê? Porque o que é mais democrático? Um partido que concede direito de voto para todos os filiados, ou um partido que tem um sistema representativo por meio de conferências, por meio de assembleias de delegados, e essas assembleias e essas convenções são representativas, né? Não há um consenso na literatura sobre isso. Depende da sua concepção normativa de democracia. Então tem um substrato normativo por trás que você precisa resolver antes de responder essa questão, né? O que vale mais? O voto direto, né? Uma democracia do tipo plebiscitária, diriam os seus detratores, né? Democracia do tipo plebiscitária. Isso é mais democrático ou menos democrático que um sistema de convenções, né? Então, mas de qualquer modo, essa democracia interna está avaliando essas duas dimensões, centralização e inclusividade. Como é que está meu tempo, Mário? Tem mais 20? Existe uma forte associação entre força organizacional e democracia partidária. Os partidos mais fortes são aqueles que têm também um nível maior de democracia interna. O PT está lá na frente, é o partido mais forte, tem o maior PSI do Brasil, ele é o partido mais forte e também é o que tem um nível de democracia interna maior. O PSI varia muito mais, acho que fica claro aqui, o PSI, a diferença de força organizacional entre os partidos, ela tem uma variância muito maior do que em termos da democracia interna. Por quê? Porque tem muitos estatutos que são idênticos, né? Um partido copiou do outro. Então aqui a gente vê várias bolinhas aqui encavaladas, né? Por quê? Porque os partidos eles têm estatutos muito parecidos, então o nível de democracia interna, uma série de itens que são codificados, né, dentro desse projeto, o nível de democracia interna é o mesmo, né? Então a gente tem basicamente o PT aqui, aí um segundo grupo de partidos, PMDB, PSDB, PSD, DEM, PSB, PDT e PP, que tem um nível médio de força organizacional e um nível médio de democracia interna, né? Por quê? Basicamente porque esses partidos eles concedem mais poder para os diretórios regionais, né? Então, se você tem o mesmo nível de inclusão dos membros, que é quase nenhum nesse partido, se você tem o mesmo nível de inclusão dos membros, mesmo nível de inclusividade, aquele partido que tem diretórios mais autônomos, ele tem um nível maior de democracia, pelo simples motivo de que você tem mais núcleos de poder dentro desse partido, né? Então, mantida constante a inclusividade, a descentralização acaba empurrando para um maior nível de democracia interna nesse grupo aqui. E um terceiro grupo de partidos mais frágeis organizacionalmente e que também tem níveis de democracia interna muito baixos. Quais são os efeitos do PSI e do IPD sobre outros fatores? Essa foi a pergunta que nós fizemos nesse paper mais recente e avaliamos especificamente a
relação entre organização e comportamento parlamentar. Né? Organização nos dois níveis, nas duas dimensões, melhor dizendo, a democracia interna e a força organizacional. Nós pegamos os 16 maiores partidos, Câmara dos Deputados, 2011 a 2014, Banco de Dados Legislativos do SEBRAP. Cada partido, ano, é um caso, então 16 partidos, 4 anos, dá um N de 64. E nós avaliamos o peso ou o impacto dessas variáveis organizacionais em duas dimensões, em duas variáveis dependentes: a disciplina em relação ao governo e a disciplina em relação ao líder do partido. Então aqui são 3 modelos de regressão separados, né? O primeiro modelo, ele não inclui essas variáveis organizacionais, é o modelo mais que mobiliza as variáveis tradicionais dessa literatura, tá? Dessa literatura sobre presidencialismo de coalizão, sobre relações executivo-legislativo. Então aqui o que se vê, basicamente, que entrar no governo, óbvio que tem um impacto muito grande, a ocupação de ministérios também. Aí no segundo modelo, nós incluímos o grau de democracia interna e a força organizacional. O que nós concluímos aqui, né, nesse segundo modelo? Então, primeiro que ele acrescentou, né, o R², ele aumentou, né, entre um modelo e outro, então essa variável ajudou alguma coisa no modelo, né? As variáveis tradicionais continuaram tendo um impacto significativo, né, participação no governo e ocupação de ministérios. Né? E o que significa esse índice negativo aqui? Que os partidos mais centralizados, né, os partidos que são pouco democráticos, têm um índice de disciplina maior. Né? Ou, colocando em outros termos, os partidos que são mais democráticos, que dão mais margem para contestações internas, que dão mais oportunidade de participação, eles são menos disciplinados. Tá? Então, há uma relação inversa aqui entre nível de democracia e nível de disciplina. Quanto maior a democracia, menor a disciplina. Tá? Isso foi um resultado, um resultado consistente com alguns trabalhos exploratórios que têm sido feitos em outros países, com essa mesma perspectiva, usando os mesmos índices, né? E que é algo absolutamente novo na discussão sobre relações executivo-legislativo e sobre organização partidária também. Então, aqui é uma tentativa de juntar as duas literaturas, né? A literatura de organizações e a literatura de comportamento parlamentar. Né? Na disciplina em relação ao partido, aí o impacto passa a ser mais importante ainda, com o mesmo sinal, né? O sinal negativo. E daí também a força organizacional passa a ter um impacto estatisticamente significativo. O partido mais forte, organizacionalmente, ele induz um comportamento mais disciplinado do parlamentar. Né? Tem uma série de explicações, de mecanismos causais que a gente pode discutir depois, que estão relacionados a esses achados. Né? Então, o partido que é mais forte organizacionalmente, ele tem mais condições de controlar o comportamento do parlamentar. O parlamentar depende mais desse partido para a construção de sua carreira. Então, você tem algumas explicações de por que partidos mais fortes organizacionalmente, falando de organização extra-parlamentar, né, partidos mais fortes organizacionalmente, produzem bancadas mais disciplinadas. E aqui o sinal continua negativo. Né? Então, partidos mais centralizados têm bancadas mais disciplinadas, né? E partidos mais democráticos têm bancadas menos disciplinadas. Bom, e daí, né? Se o presidente estivesse assistindo aqui, né, ele ia falar, bom, mas no fim eu ganhei a eleição, né? Então, de que vale isso? Né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode fazer depois, né? E por que eu coloco isso, né? Porque aí alguém vai falar, bom, mas o que adianta, né? Ter um sistema com partidos fortes, tal, se vem um candidato assim, fura e ganha, né? Bom, isso aconteceu outras vezes, né? E já aconteceu em outros países, né? Então, acho que, assim, essa é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, né? Principalmente o pessoal aqui que está fazendo dissertação ou tese, né? Que é separar um pouco esse frisson da conjuntura do debate mais de médio e longo prazo.
Então, por exemplo, você olha na nossa história recente, o Collor ganhou a eleição de 89, né? E o PRN desapareceu um pouco depois. Né? O PT e o PMDB, que já eram fortes antes do Collor, continuaram sendo fortes depois, passaram a ser mais fortes depois. Então, nada garante que o PSL vai sobreviver. Né? Depende muito do sucesso desse governo Bolsonaro, né? Do que vai acontecer com ele. Se o PSL se tornar um partido relevante, ele vai entrar nas pesquisas futuras. Eu já falei do México, né? O López Obrador ganhou, sem ser de um dos partidos mais importantes do México, embora o Morena esteja contemplado aqui nessa análise. Veja o que aconteceu na França, né? Com o Macron, que criou um partido para ele, né? E ganhou a eleição. Né? Então, acho que a gente tem que separar um pouco essas questões. Né? Então, para concluir, o que a nossa pesquisa tenta mostrar... Deixa eu tirar essa cara daqui. Para concluir, o que a nossa pesquisa tenta mostrar é que a organização importa, né? Há diferenças, quando você pega, mesmo se você pega só o Brasil, os partidos não são igualmente fortes ou igualmente frágeis, há uma diferença importante em termos de força organizacional. Os partidos da América Latina não são cronicamente inviáveis e cronicamente mais frágeis do que partidos em outros países, e a organização produz impactos. O primeiro impacto que a gente está trabalhando é esse, o impacto no comportamento legislativo. Tem um impacto óbvio aí também em desempenho eleitoral, e que é bastante, e que não é fácil de você mensurar, porque você tem uma causalidade recíproca aí entre desempenho eleitoral e força organizacional. Né? Por exemplo, na distribuição do dinheiro público. O dinheiro público ele é distribuído conforme o desempenho eleitoral passado. Isso no Brasil e em vários outros países. Então, se você foi bem nas eleições, você recebeu uma parcela maior do fundo partidário, seja lá que nome que se dê. E isso aumenta a chance de você ter um desempenho eleitoral maior no futuro. Então, tem uma causalidade recíproca aí. Então, para além da arena eleitoral, eu acho que a arena parlamentar também um tipo de vínculo, esse vínculo entre a arena organizacional e a arena parlamentar, que vale a pena ser explorado nas próximas pesquisas. Mas aí a gente deixa outras considerações para o debate. Obrigado. Bom, boa tarde. Nem sentar. Aqui tá bom. Boa tela cheia, né? Bom, isso aqui é um trabalho muito mais qualitativo e ainda em desenvolvimento. Na realidade, ele pretende atingir pelo menos mais 2 partidos, que é o Partido Socialista do Chile e o Movimento ao Socialismo na Bolívia, mas eu não tive condições de prepará-los para agora, embora eu coloque os dois em certos momentos da análise também para ter uma ideia de para onde pode ir a coisa. Então, o que tem de mais organizado era do PT e da Frente Ampla, e no caso o material da Frente Ampla e também o do Partido Socialista basicamente, além de pesquisa nos dados dos partidos, alguns são mais organizados que outros, mas entrevistas em loco, tanto no Uruguai como em Santiago, que estão me ajudando a pensar esse negócio. Eu espero, isso aqui deve virar alguma coisa publicável até o começo do ano que vem, que férias a gente tira para trabalhar. Né? Então a ideia é essa, a ideia é avaliar o grau de autonomia das lideranças. E nesse caso, essa discussão, embora não seja uma discussão conjuntural, no caso do PT ela está fortemente ligada ao que aconteceu no Brasil, na minha opinião. O link vai ser mais direto aí. Né? Então essa ideia, comparar, no caso aqui, por enquanto, né, o grau de autonomia das lideranças, levando em conta as modificações organizacionais que esses partidos tiveram ao longo de sua trajetória. O problema da autonomia é algo que pode ser bom, pode ser ruim, né? No caso dos partidos. Esse aqui é o nó da coisa.
há uma opinião mais ou menos consolidada em toda a literatura de que hoje, desde lá o Kirchheimer até mais recentemente por Gunther e Webb, né, no livro sobre presidencialização dos partidos, a ideia é de que hoje os líderes partidários contam com mais recursos e mais autonomia do que no passado. É uma tendência à autonomização de lideranças partidárias, à medida que eles se aproximam do Estado, à medida que vão tendo recursos públicos, uma série de coisas, né? À medida que a esfera pública se impõe sobre a máquina partidária, à medida que os líderes entram em contato direto com os militantes, com os filiados. Essa é a ideia mais ou menos consensual. E também uma ideia de que a capacidade, né, das lideranças de traçar estratégias adequadas, né, e ao ambiente que opera e modificar essas estratégias sempre que necessário, é sempre apontada como um fator que condiciona o sucesso ou fracasso do partido. O partido que não consegue responder à mudança no meio ambiente tende a fracassar, e partidos que respondem rapidamente à mudança no ambiente tenderiam ao sucesso. Panebianco, Levitsky, Kittel, são mais ou menos convergentes para essa ideia. Então, nesse sentido, a autonomia é um dado positivo, né? No sentido de que os partidos precisam efetivamente responder a mudanças ou perecem. E de que esse grau de autonomia está fortemente ligado ao fator organizativo. Como é que esse partido se organiza, se ele é mais denso, mais light, qual que é o grau de... Né, como é que ele se estrutura internamente aí, quer dizer, essa questão que o Pedro estava organizando, a força organizativa, entra nessa discussão. Um trabalho antigo do Kittel e outros, não é só ele, vai nos dizer que você tem duas maneiras, partidos podem mudar de cima para baixo, a partir da liderança toma decisões para mudar, ou pode mudar de baixo para cima, sob o influxo de mudança na sociedade, você tem que se adaptar a isso. Né? Segundo o Kittel, tem uma tipologia boa nisso, partidos com maior capacidade de adaptação seriam aqueles onde você tem uma liderança autônoma e assentada sobre uma estrutura orgânica fluida, de forma que esse partido ele tanto pode mudar de cima para baixo, como de baixo para cima. Então você tem uma estrutura fluida, né, um estatuto que, né, não se aplica, né, que é mais ou menos o estado de espírito, e uma liderança que também sobre a qual não se tem muito controle. E no outro extremo você teria partidos que combinem uma liderança dotada de baixa autonomia com uma organização densa, comitês, estatutos que valem, regras, tal, sei o que, todo aquele tribunal constitucional, como você tem no Chile, né? E esses partidos teriam mais dificuldade de se modificar, tanto de fora para dentro, quer dizer, de baixo para cima, né? Porque eles têm uma resiliência estrutural a mudanças, o contexto muda e ele não consegue mudar, como também de cima para baixo, porque de cima para baixo tem instrumentos de checks and balance interno. Tem veto, tem atores com poder de veto, você tem que negociar, então a coisa também não muda. Tá? Então seriam os dois extremos. Né? Essa opinião é mais ou menos... Existe um estudo famoso do Levitsky sobre o peronismo na Argentina, né? Onde a tese do Levitsky é que partidos precariamente institucionalizados, dotados de uma estrutura interna fluida, carentes de uma organização burocrática, mas conduzidos de forma centralizada, são ótimos, né? Reagem rapidamente a contexto de crise. E ele usa esse exemplo para falar, ele usa essa análise, ele vai fazer a análise do período Menem, né? A facilidade com que o Menem, vindo de um partido com tradição estatista, pega a Argentina numa crise, aplica um pacote liberal, neoliberal, de mudanças na Argentina, e o PJ aceita o pacote. Por que o PJ aceita? Porque antes o Menem removeu toda a direção do PJ sindicalista e botou outra. Fez o que quis, reformulou o partido, e o partido aceita. E no mesmo ano, isso acontece em 89 na Argentina, no mesmo ano, em 89, na Venezuela, o Carlos Andrés Pérez
também presidente da Venezuela, tenta introduzir um pacote de concretos neoliberais e a Ação Democrática, um partido denso, veta o Carlos Andrés Pérez. O Carlos Andrés Pérez acaba de sofrer um impeachment na Venezuela. São diferenças, né, dramáticas. Um último autor que vale a pena citar, né, é o Panebianco, que vai dizer que, à medida, mas aí ele está falando de partidos que se consolidam institucionalmente. O Panebianco nos lembra que partidos que, à medida que se consolidam institucionalmente, o grau de liberdade dele é menor do que na origem do partido. Na origem do partido, os partidos definem identidades, definem com muito mais facilidade do que à medida que o partido vai passando a ser um sistema de interesses. As constrições organizativas vão se tornando maiores. Bom, o que me chamou a atenção desse negócio foi a crise do PT. Tá? Eu acho que o PT é o típico exemplo de um caso onde a autonomia fez mal ao partido. A autonomia das lideranças. Tá? Você pode, que eu falei, a autonomia é uma faca de dois legumes. Ela é boa para você se adaptar, mas se você opera num contexto decisório à parte, você pode se estrepar. Acho que basicamente o que aconteceu com o PT, onde um grupo restrito de líderes, próximo ao Lula, né, respaldado por uma tendência hegemônica, respaldado também pelo êxito eleitoral indiscutível do PT, e aliás pelo êxito do próprio governo Lula, acabou operando num contexto decisório completamente à parte, fora do alcance de qualquer instrumento de controle, do que tivesse de democracia. O PT, de fato, o Pedro tem razão, é o partido mais democrático do Brasil, mas não tinha a menor influência sobre decisões tomadas em certos níveis na esfera pública do PT. A menor influência. Né? Enquanto que você tem, na Frente Ampla, mesmo após 3 décadas de controle ininterrupto de Montevidéu e mais de 10 anos à frente do governo central, governo federal, governo central, o grau de autonomia das lideranças continua baixíssimo. Continua baixíssimo. Tem que se reunir para tudo. Decisões do governo, frequentemente, agora recentemente, havia uma decisão complexa na Frente Ampla sobre mexer na Caixa Militar, aposentadoria dos militares. Havia tensões do governo. Quem resolveu? A Frente Ampla. A discussão foi para a Frente Ampla e a discussão na Frente Ampla bateu o martelo e falou: a proposta é essa. Então você começa, apesar do partido ter chegado ao poder e estar no poder em Montevidéu, tem 60% do eleitorado do Uruguai. Então não é pouca coisa, são 30 anos, né, conduzindo o que é de mais importante no Uruguai. Você continua tendo um processo, qualquer decisão tem que passar por um processo de pactuação explícito, uma dinâmica consociativa, é Liebherr puro, Liebherr puro. É um conjunto muito plural de atores acaba entrando na conversa. Então a ideia é comparar, com base aí no novo jornalismo histórico, a ideia do Path Dependence, essa coisa toda, onde 2 elementos são importantes. Né? Primeiro, a fundação, que é o momento em que você define o que você quer do partido, ideias, organograma, os traços identitários. Né? Isso pode se manter ou não, a questão aí é essa. A gênese é importante, a questão é se ela vai se manter e até que ponto ela vai se manter, até que ponto algumas ambiguidades da gênese vão ser resolvidas e se vão resolvidas para que lado. E do outro, a sequência de eventos. Esse partido, à medida que os partidos evoluem, em resposta a um ambiente que está sempre mudando. Né? E essas estratégias políticas. E, na realidade, essa sequência de eventos ela aparece condicionada pela fundação, mas não determinada. Ela pode reverter completamente o que vem da fundação. Né? Então, esse desenvolvimento organizacional, que é materializado em decisões sobre como é que você escolhe dirigentes, como é que você escolhe candidatos, quais são as formas de participação interna, como é que se regulamenta tendências, quais são os processos decisórios, eles vão reforçar ou não as características iniciais do partido. Ou vão privilegiar um aspecto ou outro, né? Como eu disse, corrigindo eventuais ambiguidades presentes na fundação. Bom,
Inicialmente, quando eu comecei a pensar nesse processo, eu pensei em apenas 2 elementos. Que é a ideia de que você poderia pensar o desenvolvimento organizacional dos partidos, no caso do PT e Frente Ampla, com base decisões que tenham impacto sobre esses 2 fatores aí. Participação e influência das bases no processo decisório. Aqui eu não estou mexendo com filiação, mexendo com influência no processo decisório. É um outro nível de inclusividade, né? E 2, a distribuição de poder entre grupos ocorrentes com preferências distintas. A ideia é que se você combina, a ideia inicial é essa, se você combina, né, o grau de autonomia das lideranças depende de como que se combinem aquelas duas variáveis. Tem uma análise do Panebianco, que lança um pouco de luz sobre essa relação, onde ele vai dizer que esses 2 fatores se retroalimentam, né? Quando você tem dispersão de poder, a participação de base é mais importante. Porque quando você tem uma base de um partido hegemônico, o cara da base não tem para onde fugir. Só tem uma corrente hegemônica. Ele não pode ameaçar a corrente hegemônica dizendo que eu vou para outra. Quando o poder está disperso dentro do partido, o voto daquele militante ele pode ir para uma corrente ou outra. E aí existe uma disputa de poder real. Então essas coisas se alimentam. Partidos, né? Então a ideia inicial era combinar isso, depois eu acrescento outras coisas. Aí eu acrescentei aqui o Partido Socialista do Chile e o MAS, só para o quadro ficar completo. E também a ideia é que depois esse negócio vai virar para os 4, né? Então, se você pegar balanço de poder entre setores com preferências distintas, pode estar concentrado ou disperso, e influência das bases sobre as decisões, pode ser alta ou baixa. Pegando só esses 2 elementos, você teria aquilo ali. O PT, poder é concentrado, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e a influência das bases sobre as decisões, aí não é, novamente, não estou lidando com filiado, estou dizendo o seguinte, processo decisório, né, é muito baixa. E lá no outro extremo, Frente Ampla, onde o poder é disperso e a influência das bases sobre as decisões é muito alta. Então você tem um processo de baixa hegemonia. E situações intermediárias a ser calibrada, depois eu calibro mais na frente, o Partido Socialista no Chile, que não tem tendência hegemônica, o poder é relativamente disperso entre grupos que se alternam, mas também não tem, é muito menor do que o PT, a influência das bases no processo decisório, infinitamente menor. E o MAS, que tem uma influência das bases sobre as decisões, embora essa influência das bases seja uma influência difusa, porque o MAS, em alguns locais da Bolívia, ele é um movimento social. Então, é uma influência das bases sociais e não dos filiados, necessariamente, né? Mas ele tem uma certa concentração de poder, principalmente no Morales, que é, ao mesmo tempo, presidente da República e presidente do MAS, há vários anos, né? Então, uma concentração meio forte aí na coisa. Depois como eu disse, isso é uma coisa que eu estou ainda montando, estou pensando, estou vendo até onde eu vou chegar. Eu fui agregando outros 3 fatores, né, que eu vou aplicar um pouco depois. 2 deles referem-se àquela distribuição interna do poder, ao mapa interno, mas merecem um destaque, porque podem variar independentemente. Primeiro, a distância ideológica. Uma coisa é você pode ter 5, 6 grupos todos próximos, ou 5, 6 grupos distantes, né? Claro. E o segundo, que é a existência ou não de uma única liderança capaz de servir como ponto de referência e aglutinação do partido. A ideia é que você tem um cara insubstituível, ou não. E o terceiro ponto seria o contexto externo ao partido. Aí eu estou me referindo ao arranjo institucional, à correlação de forças no interior do sistema político partidário, que é um elemento que vai informar aos líderes se eles precisam mais ou menos autonomia. Então, Zé Dirceu
Zé Dirceu sabia perfeitamente que ele precisava. Deixa eu ver se. Só para gravar. Acabou a bateria. Mostra outro, traz outro. Já deu, pode. Ah, tá. O Zé Dirceu, por exemplo, sabia perfeitamente que para chegar, para fazer a coligação com o Zé de Alencar, com o PL em 2002, precisava de mais autonomia. Né? Assim como você precisa de mais autonomia para governar com o PMDB. O PT, o PR. Pega o outro mesmo. É. Foi. Também. Não, aqui tá bom. Então, algumas coisas. Sobre isso, Mais rapidamente. no caso da fundação, né, é o mais notório, a Frente Ampla surge como uma frente, como o próprio nome diz, grupos com origens distintas, concepções. A Frente Ampla tinha dentro da democracia cristã o Partido Comunista Uruguaio, então ela ia da direita à esquerda, né, num contexto em que nenhum deles se sobressaía e que se observava um equilíbrio entre forças à esquerda e à direita. Então, em função disso, a Frente Ampla só podia ser o que é, uma frente, onde você tem quórums qualificados para decisões, exigência de consenso para uma série de decisões. É impossível simplesmente alguém impor maioria na Frente Ampla. Isso é algo da fundação da Frente Ampla. Enquanto que o PT, embora ele tenha sido constituído por grupos mais diversos, o processo de fundação ele acaba sendo dirigido por um núcleo, que depois se torna um grupo hegemônico, né? E com extrema desconfiança em relação aos seus companheiros de viagem, os grupos de esquerda, outros agrupamentos, com ou sem razão, não interessa aqui. Então, se você pega os 10 primeiros anos de existência do partido, é uma concepção completamente majoritária de construção de partido. Não havia sequer proporcionalidade para compor as direções. Simplesmente a maioria se impunha. O objetivo era centralizar e disciplinar a organização. Enquanto que a Frente Ampla procurava manter uma frente, o PT procura centralizar e organizar o partido. E aí, algumas indicações, né, daqueles 5 pontos que eu mencionei. Primeiro, a questão da participação. Novamente, não estou lidando com filiados, estou lidando com participação efetiva, né, em processos decisórios. Participação nas eleições internas em relação ao eleitorado do partido. Quer dizer, eu estou pegando o último processo interno da Frente Ampla do PT, nos 2 casos eleições, né, e comparando com o eleitorado, e não só afiliados, com o eleitorado. Última eleição da Frente Ampla, 8% do eleitorado da Frente Ampla votou, né, o PT 0,9%. Funcionamento dos organismos de base. A Frente Ampla funciona regularmente. Montevideo tem mais de 150 comitês de base que funcionam, tem reunião semanal. Eu entrevistei vários membros de comitês, vão lá toda semana, discutem, gastam um tempo enorme discutindo, impressionante. Você ser participante da Frente Ampla, você tem que ter um tempo enorme para discutir, impressionante a quantidade de reunião que se faz. Enquanto que o PT, isso é completamente marginal, existe um núcleo ou outro por aí, mas não tem muita influência. Mas não só o funcionamento, como também a participação dos organismos de base no processo decisório. No caso da Frente Ampla, ele é elevadíssimo. Eu acho que talvez seja um caso raro, é um outline, certamente. Os 47% das cadeiras do órgão de direção do partido são ocupados por membros eleitos na base do partido. Isso vale para o plenário nacional e para a mesa política. Os comitês de base elegem delegados ao Congresso e os filiados elegem o presidente. Então, o nível de participação é altíssimo. Altíssimo. Inclusive, em reuniões do comitê do plenário nacional, a bancada de base se reúne separadamente. Fica de um lado os dirigentes dos setores políticos e de outro lado a bancada de base, que se reúnem separadamente e operam enquanto enquanto que no PT isso é também completamente marginal. Até recentemente havia eleição para o presidente do partido, hoje isso agora houve um recuo nesse sentido, dada a controvérsia que isso causou. O fato é que as bases no partido não têm qualquer influência, ou influência muito marginal no processo decisório, o contrário
da Frente Ampla. A aprovação do aborto, regulação do aborto no governo Tabaré, o Tabaré era contra, né? Foi fortemente influenciada por esse grupo de membros do Comitê de Base dentro do Plenário Nacional da Frente Ampla. Esses comitês de base ganharam força. Aqui nós temos um caso, né? Na fundação da Frente Ampla, os comitês de base eram mencionados, mas não tinham força. Com o tempo eles ganharam força, né? No PT é o contrário. Eles eram mencionados e com o tempo perderam força. Uma coisa interessante na Frente Ampla, que explica o porquê a Frente Ampla tem comitês de base, é que a Frente Ampla surge como uma coalizão de partidos. Hoje ela é um partido, não uma coalizão de partidos. Mas ela queria também ter espaço para quem não era de partido nenhum. E o espaço orgânico era os comitês de base. Então, os comitês de base expressam um movimento frente amplista, algo que não tem a ver, né, com os setores políticos. Os setores políticos não controlam os comitês de base. Pode até ir lá, mas não controlam. Pode até ir lá, mas não controlam. Distribuição interna do poder. Também os dados são todos qualitativos, aqui eu não estou lidando, né, são só 2 partidos. Principal característica do mapa interno do poder no PT, presença de uma mesma corrente em 35 dos seus 37 anos. Na Frente Ampla, predomina uma situação de pluralismo clássico. Clássico em que sentido? Né? No sentido dos pluralistas. O resultado das disputas depende das coalizões. Né? O que vai acontecer na Frente Ampla depende das coalizões formadas. Tá? Não há e nunca houve corrente majoritária. Número efetivo de chapas para a direção nacional no PT, a média é 2,8. Na Frente Ampla é 4,9. Última eleição do PT era 2,9, na Frente Ampla 8,6. Número efetivo de candidatos à presidência, pegando os 2 últimos anos, PT 1,9, Frente Ampla 3,8, 3,3. Diferença de votos da chapa majoritária para o Diretório Nacional versus segundo colocado. No PT é sempre uma diferença enorme, 55 a 15, 53 a 20, 49 a 26. Na Frente Ampla é sempre uma disputa mais ajustada, e ninguém tem maioria. 31 a 13, 19 a 19, 21 a 19. A segunda força está sempre no calcanhar da primeira força. E percentual de votos do vencedor nas eleições presidenciais versus segundo colocado, mesma coisa. Nas eleições do PT costuma ser uma balaiada. Nas eleições da Frente Ampla a disputa é mais ajustada. A última eleição da Frente Ampla, os dados são esses aqui, né? O Javier ganha com 37% dos votos, em um turno só a eleição, o segundo colocado 30%, o terceiro 25%, o quarto 6%. Com o detalhe que o vencedor, o Javier, não pertence a nenhuma corrente das correntes mais fortes da Frente Ampla. Se a gente fosse aprofundar aqui, né, uma análise mais profunda dos estatutos, por exemplo, a Frente Ampla tem quórums qualificados para um monte de coisa. Existem quórums de 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 9/10 e unanimidade. Depende do que você quer discutir. Né? Existem 32 temas que acordo político, exclusão e ingresso de setores, mudanças programáticas que têm que ser feitas, são quórum altíssimos. Né? Então, isso dá esse aspecto da fundação da Frente Ampla. Né? Aquilo que eu já havia falado, nas 2 eleições diretas, a Frente Ampla teve 2 eleições diretas para a presidência até hoje. A maior força política, que é a força do Mujica, que é o Movimento de Participação Popular, o MPP, perdeu. Quem ganha as eleições, isso é uma outra característica interessante da Frente Ampla. As eleições presidenciais, e é o contrário do que aconteceu no PT. No caso do PT, quando você instituiu as eleições presidenciais, elas reforçaram a força hegemônica. No caso da Frente Ampla, elas contrabalançaram a maior força. A maior força é o MPP, e ele perde as 2 eleições diretas para setores mais moderados, como se o eleitor da Frente Ampla estivesse contrabalançando o jogo. Né? Então você tem um presidente mais moderado e os setores mais organizados e mais à esquerda com mais força no plenário nacional. Distância ideológica é aquilo, porque, né, eu já falei,
Não basta pensar o número de atores com poder de veto, é preciso pensar a diferença entre eles. Nos dois casos, tanto no PT como na Frente Ampla, a distância ideológica diminui. Isso é uma obviedade para partidos de esquerda. Mas no caso do PT, essa coisa é muito mais expressiva, porque há uma perda de relevância dos setores de esquerda no PT. Eles chegaram a ter 55% dos votos em 1993, que foi a única vez que o setor hegemônico perdeu o controle. Depois foram caindo. Hoje, na última eleição, tinham 11% dos votos. Então, não tem mais expressão no partido. Enquanto que na Frente Ampla, a esquerda, há uma divisão clara. A esquerda tem entre 45% e 50% dos votos. E o resto é o outro lado, centro e direita. Então, um equilíbrio fortíssimo ali. No caso dos líderes, o problema da competência. Por que eu estou pensando nessa questão dos líderes? Isso é algo que o Panebianco chama a atenção. O Panebianco lista o que ele chama de zonas de incerteza. Ou seja, zonas sobre as quais você ter o controle no partido é crucial para a vida orgânica de um partido. E uma das zonas de incerteza é a competência, né? É você ter pessoas que são reconhecidamente as mais competentes e as insubstituíveis para uma função ou outra. Isso você pode ter ou pode não ter. Tá? Então, a ideia a competência no PDM refere-se à presença de um ou mais líderes que, devido à sua capacidade, são reconhecidos como sendo insubstituíveis, como indispensáveis à organização. E o Michel já havia chamado a atenção que um dos instrumentos mais poderosos, se você for pensar a oligarquização, encontra-se na consciência de que somente alguns, ou às vezes só uma pessoa, tem a expertise necessária para conduzir o partido. Né? E aí a diferença é gritante. No caso do PT, Lula, né, passa, depois do seu sucesso, ele impõe a Dilma é a candidata, ele termina a estratégia eleitoral, não há nenhuma discussão, né, nesse processo recente do PT, não houve chance de qualquer discussão sobre estratégia eleitoral. Não havia possibilidade. Enquanto que quando você observa a trajetória da Frente Ampla, você vai ter Líber Seregni, que é a referência inicial, depois Danilo Astori, que é o ministro das Finanças de todos os governos da Frente Ampla até hoje, Tabaré Vázquez e Mujica. Então você tem uma pleiade de lideranças que são referências nacionais, líderes, né, referências, alguns mais vinculados a tendências ou não. O fato é que a Frente Ampla nunca dependeu de uma liderança agora, e está agora diante de um desafio, né, porque tem a eleição ano que vem, o Tabaré não pode se candidatar, o Mujica já se retirou, né, a Frente Ampla vai apresentar uma outra referência, e tem lá uma disputa entre 4 ou 5 nomes para ver o que é isso aí. E, por fim, o contexto, né? No PT, já falei, né, necessidade, o PT tanto teve que fazer coligações eleitorais, como coalizões, governo de coalizão, ambos de amplo espectro ideológico, o que evidentemente estimulou os líderes a preservar o seu espaço de autonomia, a concentrar recursos, a, se necessário, desmobilizar a militância e desmobilizar a base social. Né? Esse sentido foi muito parecido com o que aconteceu com o PS chileno. O PS chileno, quando sai da ditadura, eles percebem claramente que, dado o grau de tensão, dado outro contexto, mas o movimento é semelhante, o grau de tensão com os militares, toda a dificuldade de construir uma frente democrática, o PS, ele conscientemente desmobiliza suas bases. E diz isso. A partir de agora somos um partido institucional. Não temos mais pretensão de ir para a rua. Enquanto que a Frente Ampla não passou por isso. Ela fez as coligações eleitorais que a Frente Ampla foram coligações com partidos que haviam saído da Frente Ampla e depois voltaram. Coligações com ela mesma. Né? Depois todos eles voltam para a Frente Ampla. E depois governa com um partido só. O governo é unipartidário. Então todo o processo da Frente Ampla é o processo de afirmação do partido. Né? O que é completamente distinto. Então, se você pensar considerações finais, coisa nenhuma, né? Porque isso aqui estou só pensando. Depois ainda vou esticar um pouquinho. No caso da Frente Ampla, né, a trajetória da Frente Ampla está muito vinculada
a manutenção daqueles dois traços marcantes. Primeiro, o fato de que ela se constitui como um movimento. Ela tem espaço de participação para além das correntes. Você não precisa ser de uma corrente para participar da Frente Ampla. E existe um espaço de poder real, tá? Com enorme influência e dinâmica, como eu constatei lá entrevistando o pessoal todo, né? E a sua característica de partido equalizacional. O que significa que a Frente Ampla simplesmente nega o que a teoria diz, de que partidos que combinem uma liderança dotada de baixa autonomia com uma estrutura orgânica densa teriam dificuldades para realizar mudanças necessárias. Porque a Frente Ampla também teve que mudar. Ela tinha uma plataforma inicial mais radical, ela tinha um predomínio da esquerda, e ela teve que fazer concessões, ela teve que governar o país, né? Embora seja um processo mais simples do que o do Brasil, mas evidentemente, se você compara a Frente Ampla do início, a Frente Ampla depois, a Frente Ampla, você pega o Tabaré, né? São líderes moderados. Então, a Frente Ampla, mesmo tendo uma estrutura densa, mesmo tendo liderança com baixa autonomia, soube fazer as adaptações, né? Depois de árduas reuniões e tal, sempre soube fazer as suas modificações. Enquanto que o PT é justamente o contrário. O elevado grau de autonomia desse grupo em torno do Lula acabou permitindo que o partido fosse conduzido para muito além do que seria politicamente necessário para a conquista do governo central, né? E aí eu me refiro, claro, processo de financiamento de campanha e aliciamento de aliados fartamente abastecido por recursos públicos de forma ilegal. Esse é o nó-gorde, esse é o calcanhar de Aquiles do PT. Por mais que não adianta falar de golpe, porque o problema efetivamente é esse. É isso que aconteceu com o PT. A gente pode acreditar ou não, querer ouvir ou não, mas o problema, né? O que leva o PT à pior crise da sua história, e inclusive com alto grau de incerteza sobre o seu futuro. Hoje, ninguém descarta a possibilidade do PT ser enquadrado como organização criminosa, o que significaria a extinção do PT enquanto partido. Bom, e aqui, então, é o que eu vou fazer. Se é possível pegar esses 5, aí eu volto lá para os 4 partidos. Isso aqui é uma confusão, né? Mas é bom assim. Volto para os 4 partidos, PT, Frente Ampla, PS e MAS, e pego aquelas 5 dimensões: participação nas decisões, dispersão, distância ideológica, competência e contexto. E vou... Isso está muito pouco ainda, isso tem que ser refletido, mas é uma ideia. Participação nas bases, das bases de decisões. Aí é o único que está tricotômico. 0 é pouco ou nenhuma, 0,5 é alguma, 1 é relevante, forte. Dispersão do poder é simplesmente ter ou não ter força hegemônica. Distância ideológica também, por enquanto, está dicotômica. O que é pouco ou nenhuma? Quando você tem facções, são grupos de interesse, né? Sartori, você não tem facções de opinião, são grupos de interesse. Não tem diferença biológica, programática. Ou então, quando você tem grupos de esquerda completamente inexpressivos, que não afetam. Ou irrelevante quando você tem setores, a direita e a esquerda, bem estabelecidos, dotados de peso interno. Competência, quando você tem uma liderança insubstituível, 0. E 1, quando você tem um rodízio, uma sucessão ao longo da história. E o contexto, 0, quando você tem que participar por ligações homogêneas. E 1, quando você por ligações heterogêneas ou partidárias. Está no sentido contrário do que seria lógico. Mas aí a ideia ali é a seguinte, quer dizer, quanto maior ali a Frente Ampla, então você vai ter, a hora que você junta ali, aquilo ali quer dizer o seguinte: a Frente Ampla é o partido com, vamos dizer, para não dizer menor autonomia, com maior controle sobre a liderança. Que eu inverti a lógica da coisa. E o PT com menor controle sobre a liderança. O MAS, o PT tirou quase 0. Eu ainda dei meio ali na participação, porque não é 0 a participação, é semelhante, é difícil essa... na participação, o fato é o seguinte: o PS chileno não tem participação nenhuma. É um partido completamente... Isso não existe no PS chileno. A participação do PT e do MAS é completamente diferente. O MAS não tem organicidade para ter uma participação. Ele tem uma participação de fora para dentro. Mas existe. Existe. Certas regiões do MAS, a base é completamente autônoma e irracível.
né? Não brinque com os caras, que os caras vão para cima. Enquanto que o PT tem alguma participação orgânica. E a Frente Ampla tem uma participação fortíssima, como eu mostrei. Dispersão. O único partido onde você tem tendência hegemônica é o PT. É muito interessante porque o caso do MAS, você fala, na competência, quer dizer, existe por isso, por que está zero para o MAS? Porque tem o Morales. O Morales é insubstituível. Mas o Morales não se identifica com uma tendência. Se você for olhar as tendências, não sei, aí eu não tenho muita segurança para afirmar isso, mas o MAS é completamente heterogêneo, dependendo da região que você olhar. Então, não tem simplesmente um grupo hegemônico nesse sentido. Então, são coisas diferentes, né? Então, você vai ter lideranças sobre as quais você tem mais controle na Frente Ampla, depois no MAS, depois no PS chileno, e finalmente no PT. O PT é onde você tem maior grau de autonomia desses 4 partidos. No caso do MAS, vai ser preciso calibrar isso melhor, mas é basicamente isso aí, né? O PS, a participação é nula, dispersão é grande, são vários grupos, né? Mas são grupos de interesse, não há diferença ideológica entre os grupos do PS hoje, são completamente convergentes. Os grupos de esquerda têm 2% da votação nos processos nacionais, são completamente convergentes. Não, a competência, no caso, não existe uma liderança inequívoca no PS, né? Também não há, Bachelet também não é. Bachelet sequer é organicamente muito articulada com o resto dos grupos, né? E o contexto, o PS chileno teve que governar com a concertação, ou a nova maioria, onde a democracia cristã era a principal força. Então, você tinha que governar o centro, não tinha jeito. Então, esse seria um quadro comparativo dos 4, quer dizer, aqui agora eu saio de PT e Frente Ampla, mas eu tenho que calibrar mais tanto a questão do Partido Socialista como a do MAS. É isso. Sofisticado esse negócio aí. De alto nível. Alto nível. Do nível das apresentações. A gente vai lá? A ideia é essa. Só tem que Tá. Tá. Vamos delegar disponível. Alguém pode usar. Vai roubar meu trabalho? Mandar pro Bolsonaro. Até essa cadeira aqui. A gente vai ficar no escuro. É? Essa cadeira aqui. Acho que eu vou sentar aqui também. Você vai sentar aí? Vamos ficar no... Dá pra ver? Eu vou acender a luz. Tem um cara que chega só pro coffee break. Tem um cara que chega pro coffee break. O Manel? A gente vai pro coffee break, gente. É a melhor parte, né? Todo dia é mesmo dia. Não vai ter Porto de Rolo. Não vai ter. Todo dia não tem que pagar. Mas o coffee break do Secomp, o mar é fino, tem vinho, viu? Vinho bom. Tem como apagar o data show? Tem. Vai ficar na nossa cara. Nossa, cadê o microfone? Bom, pessoal, vamos partir então para o debate, perguntas. Eu achei, assim, muito feliz assim, essa mesa do ponto de vista não só da qualidade das apresentações, mas da visão geral, acho, panorâmica, que era a ideia, né, de pesquisas recentes na área de partidos políticos para a gente pensar o Brasil hoje. Acho que foram colocadas questões importantes e agora abrimos para questões que vocês possam ter a partir das apresentações de hoje. Se ninguém tiver, eu tenho. Vou começar aqui. Pedro, tem umas questões, como não especialista, obviamente, estou falando aqui,
Um fator que eu fiquei curioso e que não foi contemplado, que está lá em Meyering e Vitor Kal, é a questão do enraizamento social dos partidos. Para além da militância ou dos membros do partido, pensar um pouco a base social desse partido, né, que iria além dos filiados ou dos membros do partido. A outra questão você respondeu, que é a relação entre a força organizacional e força eleitoral, né? Essa questão você já trabalhou, e algumas novas questões a partir da sua exposição, não mais a partir da... Não, isso não está aqui não, pera um instante. Tá aqui. Eu fiquei surpreso, primeiramente, e esses dados iniciais, não sei se é o mesmo índice de força organizacional, porque no gráfico o PT se destaca, fica lá com 6 pontos. Sim. E o PMDB, que é o segundo, fica com 4. Mas no slide anterior, o PMDB está à frente do... E eu acho que é o mesmo índice. Só que... Eu respondo. Tá. Então eu fiquei um pouco... Intuitivamente, eu apostaria no PT, no gráfico. Que o PT teria mais força, quer dizer, o que se tem dito, a literatura tem, né, David Swemmels e tal, e outros, que o PT se destaca em termos não só de organização, mas de enraizamento social e coisas do tipo. Mas ficou ambígua essa questão, porque eu achei que você estava tratando do mesmo índice. Principalmente em relação a números de filiados, né? Pelo menos esse elemento, se não a questão dos recursos financeiros, né? Chama atenção o PT nesse sentido, e é um dos elementos que se combina para compor o índice. Fiquei me perguntando também se o N de 64 não é um pouco, não está inflacionado, não é artificial, para ter N suficientes para fazer, né, alguma inferência estatística, porque, de certa forma, é constante, né? Disciplina partidária, disciplina em relação ao governo. Me parece que de ano para ano você não vai ter mudanças tão drásticas, né, em termos, é só uma provocação aqui. Também achei estranho a democracia interna ter influência negativa sobre a disciplina partidária, né? Pensando no caso do PT, por exemplo, que supostamente entre aqueles partidos brasileiros teria mais democracia interna, quer dizer, o quadro que o Carlos pinta é diferente, porque está comparando o PT com outras esquerdas em países latino-americanos, mas comparando o PT com outros partidos brasileiros, né, e não parece que isso tem uma influência negativa sobre a disciplina. Acho que o PT, comparativamente, é um partido disciplinado, não sei, me corrija se eu estiver errado. E, Carlos, eu fiquei me perguntando a questão do path dependency, que você anuncia no começo, mas eu acho que você não materializa ela ainda, porque você diz que o momento fundacional não é determinante, né? Então, qual o momento crítico, para usar, né, o jargão ainda? Qual é o momento, então, que seria aquele em que um partido toma uma direção e o outro outra, se a referência é o nacionalismo histórico? Então, acho que eu senti falta dessa ideia da trajetória histórica em um momento em que o PT se tornou, né, um partido com as características que você elencou ali, tão diferente da frente ampla. Então, essa questão do contexto histórico, da trajetória histórica, senti falta. Não sei se é uma coisa que você pensa em desenvolver mais, né? E eu me perguntei se o modelo do PT não seria mais o padrão, porque do ponto de vista normativo parece que você estava dizendo, não, frente ampla deu certo porque tem essas características. O PT não deu certo porque tem características contrárias. E eu, em relação a uma questão, pergunto até que ponto o modelo do PT, que é essa separação clara entre partido e sua relação com bases e tal, ou própria militância, e partido no governo, não seria coisa que a gente esperaria que teriam coladas uma na outra. E na frente ampla parece que existe uma relação orgânica, né, quase que invertendo o sentido, no sentido de que
o partido como organização, se a dinâmica interna, ela é decisiva, ela quase que orienta e determina as ações do partido no governo. Quer dizer, se não seria esperado que haveria um distanciamento entre essas duas dimensões, né, partido e partido no governo. E me pergunto também se a liderança concentrada no Lula não tem a ver com um fator exógeno, que foi o afastamento de lideranças históricas em função judicial, em função de fatores judiciais, né? Zé Genuíno, e, entre outros, né? Zé Disseu, obviamente, entre outros. É isso aí. Mas eu... Pedro, você... Vamos ver se esse microfone funciona, senão vocês vão lá. Boa tarde, meu nome é Breno, sou aluno aqui do mestrado. A minha pergunta tem um pouco a ver com a pergunta do Mário, com relação à trajetória, né, de dependência e tudo mais. E eu me pergunto se, de alguma forma, a diferença principal entre PT e Frente Ampla foi alguma conjuntura crítica em sua gênese, continuando aqui no jargão do institucionalismo histórico, no qual um partido, no caso o PT, cerceou uma entrada de atores com poder de veto, fazendo uma barreira mesmo às zonas de incerteza e promovendo um maior controle delas desde de um determinado momento próximo à criação do partido até agora, e isso não aconteceu no Frente Ampla, onde não houve uma barreira a autores com poder de veto, eles construíram um partido junto e dessa forma eles se dividiram entre as zonas de incerteza. E uma segunda pergunta com relação à operacionalização daquelas variáveis ao final, como você pensou nelas, né? Foi uma espécie de média observacional ao longo do período dos partidos? Onde que tem esse recorte? Foi um recorte agora recente? Foi um recorte já lá atrás, na gênese do partido? Como você está? Eu entendo que ainda está incipiente, está em construção. Como você planeja continuar construindo, continuar operacionalizando essas variáveis? Tinha mais alguém aí? Quem era? Quem é o próximo? Já? Tem mais alguém querendo? Foi tão bom, né, o negócio, que não tem... Calou, pessoal? Vamos lá. Então, Pedro. Começando aqui de trás para frente, pelas perguntas do Mário, a questão da democracia interna, né? O PT realmente ele parece ele é um outlier aqui entre os 16 partidos, porque ele é o mais democrático e é um dos mais disciplinados, né? Mas a hora que você pega o restante, isso não acontece. Aí a relação é contrária. Sempre fazendo ressalva que as diferenças em termos de democracia interna elas são muito pequenas entre os partidos, né? Entre os partidos brasileiros, porque os estatutos são muito parecidos. Então é difícil você traçar diferenças efetivas de democracia interna ali. Então, o único que tem um mecanismo diferente é o PT, que elege o presidente diretamente. Mesmo assim, como o Carlos falou, o PT está revendo a questão do PED, que visivelmente não deu certo, né? Para muita gente não deu certo. Então, mas o PT acho que é um outlier aí. Aí se você pega os demais partidos, você vai ter diferença em termos da composição dos órgãos, né? Tem órgãos que têm muitos membros ex officio, muitos membros natos, né? Tem partidos que têm muitos órgãos com membros natos. Isso diminui o índice de democracia interna. Como, por exemplo, o PSDB criou um conselho de notáveis em que todos quase ninguém é eleito ali, né? Todo mundo é indicado, tá? Então aí você acaba criando pequenas diferenças. Na hora que você codifica tudo, os diversos itens, você cria uma escala aí, mas é uma escala que varia muito pouco, né? Então acho que tem sérias restrições nesse índice de democracia interna que a gente precisa trabalhar melhor nesse sentido. Talvez só, para não criar, no público brasileiro, para você não criar esse tipo de reação com a minha, fazer essa observação. Sim, né? sim. Porque aí você já elimina essa... Sim. Agora, a questão do N, né,
do estudo do comportamento parlamentar, né, é para ter um N mínimo, e essa legislatura, né, a gente pegou só uma legislatura, né, de 2011, 2014, ela teve uma certa variação na disciplina, então não é tão estável assim a disciplina nessa, eu não sei de cabeça, mas assim, a disciplina não foi tão estável ao longo dos 4 anos, porque foi primeiro o governo Dilma, que já não foi lá essas coisas. Então, assim, o governo já teve dificuldades na implementação da agenda, mesmo a disciplina do PT, até a disciplina do PT caiu, então teve uma certa variação aí, né? Já não foi tão estável quanto na era Lula e na era Fernando Henrique, né? Então já teve uma certa variação, por isso que a gente preferiu pegar ano a ano, né? A força organizacional, né? Hora que a gente colocou a comparação entre os países, né, entre os 22 países, a gente usou um tipo de Party Strength Index de apenas 2 itens, que é filiados e receita, filiados e dinheiro, para poder comparar os diferentes países. A hora que a gente fez o trabalho só sobre o Brasil, com 16 partidos, aí nós usamos um PSI de 3 itens, filiados, dinheiro e diretórios municipais, por isso que tem uma diferença. Que naquele momento de coleta de dados, o PT tinha mais diretórios municipais do que o PMDB. Então aí o PT passou à frente do PMDB, né? Então são dois... O PMDB fica à frente daquele índice por difusão de recursos. Recursos, Não é por sem filiados. contar... não, filiados também. Filiados também, porque é formal, né? Filiados, formal. É o cara que está lá, que aparece na base do TSE e pronto. Então, na comparação entre os países, nós usamos um índice mais simples, que tem apenas dois itens, e a hora que nós trouxemos para o Brasil, como daí nós temos mais dados, a gente usou um índice mais refinado, com 3 itens, incluindo a organização territorial, que no caso brasileiro é muito importante. Em outros países isso não é tão importante. Você pega pequenos países, sei lá, a Bélgica. Na Bélgica, essa organização local não é algo que vai fazer chover, né? Agora, no Brasil, é importante a organização local. Então, aí a gente incluiu, né? O mais refinado possível seria a inclusão da quantidade de funcionários, né, do staff de cada partido. Mas esse é um dado difícil de se obter. Tem gente que adota algumas saídas alternativas, como, por exemplo, pegar na prestação de contas a quantidade de dinheiro que é pago para os funcionários, tal, mas é complicado trabalhar com isso. Mas então são 2 índices diferentes aí. E a questão mais de fundo, que é do enraizamento social, né? Tem um outro paper que a gente... Quer dizer, antes de falar desse outro paper, o que eu não falei aqui, que tem a gente falou muito aqui das variações em nível nacional, né? Mas quando você olha a variação em nível do partido, né, no nível partidário, tem um fator que explica muito da variação da força organizacional, que é a idade do partido, que é o tempo do partido. Então, em grande medida, as democracias mais estabelecidas, elas têm partidos mais fortes porque tem partidos mais antigos, né? A tradição partidária. Então, esse foi um achado importante que a gente teve, que eu acho que vai ser publicado daqui a alguns meses, que a hora que você olha para o nível partidário, essa diferença entre os países ela acaba sendo menos importante. E o que explica mais é a